Daqui a pouquinho eu vou estar no ar com Leandro Maktoumi para a gente falar um pouco sobre fenômenos, ufologia, aqui nesse hangout onde eu fui gentilmente convidado pelo Leandro para a gente bater um papo. Até daqui a pouco. Olá, meus amigos da ufologia. Leandro Medeiros, do canal Leandro Maktoumi, canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com escritor contatado de São Paulo, uma pessoa que eu acompanho já há uma década, pioneiro em relação ao contato com os felinos, uranianos, andromedanos. Também ele foi o pioneiro e lançou o primeiro sobre os seres felinos da América Latina, em prol da cura consciencial diante das mudanças que estão ocorrendo na Terra. O Fábio, ele é o primeiro site contendo informações sobre os uranianos. Tenho certeza que vocês vão se surpreender caso não conheçam o trabalho do Fábio, que é o Fábio Del Santoro, que eu estou falando aqui, com as informações que vem hoje trazer para vocês no canal Leandro Maktoumi. Fábio, boa noite, seja bem-vindo ao canal Leandro Maktoumi. Oi, Leandro, tudo bom? Boa noite. Eu agradeço o seu convite e espero que a gente consiga fazer aqui um bom hangout. Tenho certeza que sim. Pessoal, aqui no Rio de Janeiro, então, aquele cenário que eu prometi do Star Wars, porque o Fábio é ufologia. Aí eu pensei assim, poxa, vou montar algo que, assim, cabeça mais, né? A presença ilustre de uma pessoa como o Fábio, que tem um conhecimento e um contato magnífico. E todas essas pessoas que eu falo aqui no meu canal durante esses anos, e uma dessas pessoas eu como pessoa e também admiro o seu trabalho. Fábio, sem mais delongas, para quem não conhece o seu trabalho, explica, faz uma introdução aí de como entrou nesse fenômeno da ufologia. Bom, eu sempre fui uma criança muito interessada. Hoje eu não sou mais uma criança, lógico, mas na minha infância eu sempre fui uma criança muito interessada nesses assuntos. Eu gostava de ir na biblioteca e ficar vendo livros de planetas, e daí para frente, aos 14 anos de idade, eu li Eram os Deuses Astronautas. Isso realmente, para toda a minha geração que se interessava sobre esse assunto, exatamente a edição que eu tenho do Círculo do Livro. As pessoas da minha geração que gostam desses assuntos, ou que tiveram algum contato, esse livro foi realmente um divisor de águas, né? Naquela época era diferente o contato entre as pessoas, as coisas eram mais amigáveis, as pessoas eram mais amigáveis. E hoje em dia, infelizmente, nós vemos uma divisão muito grande, né? Mas voltando um pouquinho, aí daí para frente eu comecei a ter aspectos mediúnicos muito fortes, e também naquela época todo mundo sempre achava que não, isso é coisa espiritual, né? Leva ele num centro aqui, leva ele na Federação Espírita, enfim. Só que depois de um tempo, mais aproximadamente em 2000, no ano de 2000,
foi quando as coisas começaram a acontecer na parte de contato com seres que eu nunca imaginava ter algum tipo de contato, né? E isso para mim foi um grande susto, um grande choque, de certa forma, porque era inesperado, muito inesperado. A partir dessa data, mais ou menos 99-2000, eu comecei uma transformação pessoal muito grande. Eu trabalhei na área de publicidade durante 33 anos e eu, aos poucos, com esse contato com a comandante Túnia, né, que é uma uraniana, eu fui mudando a minha vida. Eu fui seguindo esses conselhos que ela me passava, a ponto de hoje ter hoje não, né? Abandonei a área da publicidade já há alguns anos e hoje me dedico full time a esse trabalho e a aprender com tudo que eles me ensinaram, não só os uranianos, mas principalmente os felinos, antarianos, arcturianos, andromedanos, enfim, é um ensinamento muito grande que foi recebido desde então. Entre eu me acostumar com isso e começar a falar, demorou um certo tempo, porque tudo é um processo, né? E a partir do momento que eu comecei a trabalhar nos livros, de volta aos livros, né? Porque eu escrevia muito sobre espiritualidade, fiz livros anteriores, ainda no final do século XX, você vê como eu sou velho, e a partir dali, a partir do 2007, eu comecei realmente a colocar no papel as coisas que eu estava aprendendo, só que aos poucos eu fui entendendo como é que tudo isso funcionava e também foi mais surpreendente, mas aos pouquinhos eu vou contando aí durante o Hangout. Perfeito. Esse contato que você teve, a princípio, físico ou extrafísico com a Túnia? Não, a princípio foi em sonhos. Depois começou uma série de momentos onde os uranianos começaram a se manifestar através de animais grandes. Isso para mim também foi uma grande surpresa. Então eu tive a chance de, por exemplo, ver uma garça de mais ou menos 1,50 m no meu quintal, com um colar azul, assim, um raiozinho azul na parte da pluma traseira. Primeiro que um animal desse tamanho não existe, né? Segundo que ela andava ali pelo jardim, era um negócio diferenciado. Depois, eu fiquei... Alô? Oi? Estou te ouvindo, Fábio. Eu achei que tinha caído. Depois aconteceu um fato de eu estar assim também no jardim, aí passou uma andorinha perto de mim. Só que eu olhei a andorinha e falei, nossa, que andorinha grande, né? E aí, de repente, começaram a surgir andorinhas ao meu redor, fazendo uma forma de cone ao contrário, né? Então é como se fosse um funil ao contrário, e elas eram grandes, desse tamanho. Então, isso com testemunhas, né? Então, são coisas, e eu vou lembrando aos poucos com mais detalhes. Teve uma borboleta azul também, enorme, desse tamanho, que chegou, veio pelo jardim, veio, e eu falei, olha, vai pousar no meu dedo. Ela veio no meu dedo. Então, beija-flor azul, sabe, beija-flor grande, desse tamanho, eles sempre deixaram claro que estavam presentes, de alguma forma. E depois começaram as fases dos rostos na Pedra da Túnia.
A pedra da Túnia é essa aqui, é a minha pedra, né? E ela foi uma pedra que foi energizada pela comandante Túnia. E aí, eu comecei a fotografar várias imagens nessa pedra, que estão nos meus livros e até hoje aparecem nas pedras que são energizadas por essa pedra. Então é um processo muito longo, com muitos detalhes, que eu acho que não dá para contar hoje aqui tudo, mas a gente vai contando aos pouquinhos. Perfeito, perfeito. Assim também foi com os felinos e os andromedanos? O seu contato foi feito da mesma forma? Não. Os felinos, o que acontece com os felinos é que eles estão mais próximos, né? A dimensão, eles estão na sexta dimensão. Então, os próprios uranianos me falaram assim, eles estão te protegendo como se nós estivéssemos te protegendo. Então, quando nós não pudermos estar com você, eles vão estar. E um belo dia, eu estava aqui sentado, isso já faz alguns anos, e eu, assim, de repente me deu um adormecimento e eu saí do corpo. Eu lembro que eu saí do corpo, eu atravessei a sala e atravessei a parede, e quando eu atravessei a parede eu estava num outro lugar. Eu estava num campo assim, de terra batida, bem amplo, e eu vi uma série de seres armados, capacete, tudo fechados, e fizeram um corredor polonês, assim. Eu falei, bom, se eu passar aí, o que vai acontecer comigo, né? Fiquei com medo mesmo, mas aos pouquinhos fui caminhando. E no final desse corredor polonês, tinha uma nave parada e tinha um cara. Esse cara devia ter mais ou menos 1,80 m, 1,90 m, e cabelo loiro, um cara bonito, roupa branca, face de humano, olho claro. Falei, ferrou, né? Agora eu vou ter que falar com o reptiliano ali. Disfarçado de ser espacial bonitão. Aí eu fui chegando, mas a vibração não era de medo que eu tinha. E ele com o braço cruzado assim, serião pra caramba, e me olhando, né? Aí eu virei e falei, ele fez assim com a mão, falou, pode vir. Aí eu fui. Aí eu olhei pra ele, eu falei assim, pode mostrar a sua verdadeira face. E se eu tiver com a intuição correta, eu sei quem você é. E aí ele bateu no cinto. Quando ele bateu no cinto, mudou a holografia dele e ele era um leão. Um homem com um rosto de leão muito forte, assim. E ele se apresentou como o General Margo, que é o nome dele. Isso no astral, né? Isso não. Bom, não sei onde eu estava, mas eu estava aqui sentado 2 da tarde e de repente eu estava num outro lugar. Que parecia a terra, parecia tinha uma mata no fundo e um terreno de terra batida, bem, não sei onde eu estava, não posso te dizer onde era aquilo, não sei. Aí eu falei, tá, mas o que você deseja, né? Ele falou assim, você já está famoso por aquilo que você faz na 5ª dimensão. E eu quero saber se você pode trabalhar em um livro sobre os felinos. E eu já tinha feito alguns, né? Tinha feito Conexão 1, 2, 3. Tinha feito... Acho que eu tinha feito Kilux, se não me engano, enfim. E aí eu falei sim, sem problema nenhum. Eu falei, então aguarde notícias nossas. E assim começou o meu processo com os felinos, e onde eu contei a história de uma híbrida chamada Zília. É um livro de 300 páginas e muito emocionante. Todo mundo que lê fala que é um filme aquilo, que devia virar um filme, eu também acho. Pena que eu nasci no país errado. E e quem sabe, né, depois no futuro façam o filme, sei lá.
Mas foi mais... se eu tiver dinheiro, eu produzo. Pode contar comigo. Legal, legal. E foi muito, a energia, a troca de energia foi muito boa, foi muito tranquilo. E foi esse o contato. Depois você perguntou sobre o Andromedanos, também se tinha sido a mesma coisa. Isso, positivo, isso aí. Não, por exemplo, tem um fato pitoresco sobre esse assunto. Com os Andromedanos, sempre tem uma coisa assim. Antes de começar a fazer um novo livro, eu sinto uma energia e eu começo a falar sobre determinado povo. Não estou nem aí, né? Não estou nem percebendo o que eu estou falando, mas tudo bem. Eu tinha ido em Floripa fazer uma palestra e no dia dessa palestra eu encontrei um rapaz, o Brunão, grande amigo, hoje é um grande amigo, depois de todas essas coisas que aconteceram. E eu estava conversando com ele antes da palestra e eu olhei nos olhos dele, e o Brunão, ele é do judô, né, um cara fortão e tal. Eu olhei no olho dele, cara, e vi duas, como se fosse velhinha de aniversário, daquelas que nunca apaga, sabe? Lilás, dentro do olho dele, em vez da bolinha que nós temos, eu vi essa coisa que... Eu li para ele, tirei o óculos, tal, fiz assim, né? Falei, cara, o cara não é daqui. Eu tô vendo o olho dele totalmente diferente, né? E... pô, aí depois eu fui saber o que era, porque semanas depois eu comecei a ter vontade de escrever, não sabia o que era, e aos poucos essa conexão que eu tenho começou, e aí ele se apresentou e ele era um andromedano. Só que ele era um humano andromedano, e o nome dele é Kurlex. E ele pode andar aqui nas nossas ruas, mas ele tem que usar um óculos porque o olho dele é exatamente aquele olho que eu vi no rosto do Brunão. Entendeu? E aí, meu amigo, nós fizemos um livro juntos muito bacana, a energia dele é excelente. É esse livrinho aqui, ó, Kurlex, um andromedano na Terra. E foi legal porque aí eu comecei a sentir as energias de cada ser ao trabalhar comigo. Então esse andromedano tinha uma energia, a Zília tinha outra energia, os uranianos têm uma energia que para mim é mais fácil de entender, porque a minha essência é uraniana, né? E é assim que a coisa acontece. Os livros são escritos na quinta dimensão, não são escritos aqui. Primeiro são escritos lá, e depois existe um processo de trazer esses pacotes de informação para que eu deixe eles registrados aqui. Você disse também que tem contato com arcturianos. Os arcturianos são os extraterrestres da moda. Tem muita gente trabalhando com os arcturianos. Vou colocar aqui, vocês não estão vendo. Vou mostrar para vocês como, vou colocar aqui, ó. Entre os arcturianos, porque trabalham com a energia pura. Você tem alguma coisa para falar sobre os arcturianos? Olha, o único contato que eu tive com eles foi com o comandante Kilux. E também é um livro pequeno, onde eu encontrei um ser humorado, muito bem humorado, porque ele nos estuda há mais de 250 anos. Então ele aprendeu a ter o humor da Terra. E eu comecei na verdade, eu comecei a entender o ser humano a partir dos olhos desses seres. E é isso que me surpreende nesse contato.
Então ele é um cara bastante sério. Ele fala coisas de forma bem humorada, mas fala coisas muito sérias. Em relação à cura, nós não falamos sobre isso. Ele contou um pouco a história dele. É uma história interessante também. Perguntando sobre raças, porque é do interesse, né? Cada pessoa que vem aqui no canal falar sobre o contato, especificamente cada um fala mais de uma determinada que eu tenho contato com greys, felinos, reptilianos, pleiadianos e arcturianos. Uranianos, nunca tive contato, mas quem sabe um dia. Também porque, para quem não sabe, né, o Fábio ele já escreveu livros sobre os reptilianos. E os reptilianos causam, né, essa curiosidade. O público em geral são seres polêmicos em geral. E eu queria perguntar a você, Fábio, o que você tem para falar sobre os reptilianos? Bom, é uma história longa, um pouquinho longa. Eu nunca pensei... Fica à vontade. Tá, legal, legal. Eu nunca pensei em falar sobre esses seres e até o dia que o comandante Witzel me apresentou credenciais sobre esses seres, e só aí eu comecei a tentar levar isso um pouco a sério. Eu demorei muito, porque não é muito fácil me dobrar em alguns assuntos. E, na verdade, só depois que ele começou a falar sobre isso e nós fizemos o trabalho juntos, que é A Grande Sabotagem Reptiliana, que é esse livro aqui, eu comecei a entender o trabalho desses seres aqui na Terra, aqui no nosso planeta. Kurlix também falou muito sobre eles, de uma forma bastante setorizada. E as notícias não são boas, né? As notícias não são boas. Esses seres, eles não são de uma índole boa. Eu sei que muitas pessoas, inclusive você falou, tem algumas coisas na moda, inclusive eu te falo, uma das coisas que está na moda é você ser amigo de um reptiliano, né? E é muito mais fácil você falar que é amigo de um reptiliano que você falar que esses caras não são legais. Então, eu falo isso desde o início, porque houve uma série de comprovações. Porque o Witzel, a minha essência, ele me diz assim, eu não vou te dar uma mastigada, eu vou te dar as linhas e você vai atrás procurar. E é o que eu faço. E o que eu encontrei, desde quando eu lancei o livro, em 2011, foi muito triste, porque a gente descobre que esses caras estão vivendo na nossa vida há milhões e milhões de anos, né? Existem informações de que, desde quando, aí nós temos que voltar um pouquinho no tempo, desde quando os seres dourados, os seres radiantes, que foram os humanos radiantes, os primeiros humanos que vieram para cá, e essa história quem me contou foi o Kurlix, desde quando eles vieram para cá e tiveram milhões e milhões de anos aqui na Terra, esses seres... chegou um momento muito parecido, os seres humanos, tá? Os verdadeiros seres humanos, estou falando dos lagartos, não. Os verdadeiros seres humanos chegaram a um momento, apesar de todo esse esplendor que eles tinham, todo vamos dizer, o poder, a Terra chegou num momento muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, de desagregação, de superpopulação e coisas assim. E o todo resolveu, por seus motivos, não sabemos quais, que esses humanos fossem retirados da Terra. Esses humanos dourados, com o máximo que eles tinham de brilho, porque eles estragaram, foram
o contato com a terceira dimensão foi estragando a essência deles. A nossa dimensão não é uma grande coisa. É preciso entender um pouquinho disso. Aí, você sabe, acidente, meteoro que cai, dilúvio, e muitos desses seres foram resgatados por reptilianos no interior da Terra, que eles já estavam aqui. O que aconteceu? Esses seres humanos que já não eram lá grande coisa, porque estavam muito mudados pela materialidade, eles que vieram de cima, hein, de um lugar legal, eles que vieram para fazer um grande trabalho aqui, e já estavam transformados, se juntaram a esses seres, tá? Então juntou a fome com a vontade de comer. E o que aconteceu aí? Se iniciou um processo de miscigenação. Então, para encurtar a história, porque a história toda está no livro, para encurtar a história é assim: hoje o ser humano é um ser humano reptiliano. Nós todos somos humanos reptilianos. A nossa raça é originária dos répteis, quer dizer, nós somos derivações genéticas desses caras. Isso me trouxe muita aflição, né? Porque eu não, sinceramente, por tudo que eu pesquisei até hoje, fora do corpo, no corpo, em outras coisas, quando eu ouvi a primeira vez o nome David Icke, eu falei, esse cara viaja, meu Deus, esse cara está falando que existe reptiliano. Eu nunca acreditei nisso. Mas a partir do momento que os uranianos vieram e falaram, Fábio, nós precisamos te mostrar algumas coisas, e aí não deu mais jeito. Aí eu comecei a pesquisar. Oi? Fábio, isso também está ligado com os draconianos também? Sim, porque os draconianos, quando houve já essa interseção entre homens e reptilianos, esses caras vieram para a Terra também. Vieram e voltaram, vão e voltaram. E esses caras são os mais predadores possíveis e imaginários do que a gente possa imaginar. Eu, outro dia, coloquei num vídeo meu uma estátua. É uma comprovação de que os Dracos existiram. É uma pesquisa que eu fiz no Museu do Iraque e encontrei Eu não fui para o Iraque, encontrei isso no Museu do Iraque na internet. E foi ali retratado, feito em uma peça em pedra, onde existe lá o senhor Draco, suas duas mulheres humanas e suas duas filhas. Quer dizer, um artista da época conseguiu. Nós hoje temos celular, vai lá e tira a foto. Ele não, ele fez na mão e registrou a presença desses seres. E essa estátua, que é uma pequena estátua, ela tem 6.000 anos aproximadamente. Então, esses caras existiram, e a polêmica, só para encerrar, respondendo a sua pergunta, a polêmica para cima de mim, como sempre teve, desde quando eu me coloquei contra esses seres, é que as pessoas não entendem o entrelaçamento que existiu genético entre nós e eles. Então, quando o Chico Penteado, por exemplo, um dia falou num debate, né, que ele teve comigo há 6 anos atrás, ele falou, mas os humanos não são tão bonzinhos assim. Ele tem razão. E está explicado por quê. O Kulix me explicou isso. Quer dizer, os piores descendentes dos seres humanos dourados se juntaram com os melhores reptilianos. E o que deu? O homem réptil, o homem reptoide. Então, não é à toa, meu amigo, que esse planeta está desse jeito que está. Porque todos os valores reptilianos estão em voga nesse momento, agora, na Terra. Na verdade, a dimensão deles que foi criada para eles ficarem lá é 3D.1, que é colada aqui com a gente. Mas eles adoram interferir, tudo é feito
lá antes de fazer aqui. Então, é uma situação muito complicada. Então, quem defende essa raça, eu respeito. Eu sempre falo que as pessoas deveriam pegar um e levar para casa. Cuida, né? Já que você gosta tanto. Mas as novas gerações, os mais jovens, não têm essa referência. As pessoas caem na primeira conversa que tem, mas eles são bonzinhos, são legais, eu queria conhecer. E é difícil, eu me preocupo muito, porque eu vejo os valores reptilianos espalhados por toda a Terra, e não vejo nada de bonito nisso. Só te perguntar algo que eu não entendi, porque que todos os seres humanos que são descendentes agora, essa raça, dos répteis. Sendo que cada um de nós, na minha concepção, temos a nossa origem primordial. Diz a questão da espécie física Homo sapiens, ou você diz dos humanos aqui? Eu não consegui entender. Essa é uma confusão, Leandro, que as pessoas sempre fazem. Por exemplo, eu tenho essência uraniana, a minha ligação é com o povo uraniano. Por quê? Eu tenho... Tá uns fogos aqui entrando aqui. Eu tenho consciência disso, né? Eu tenho uma conexão, eu tenho a cabeça aberta, você é um felino, então isso não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a encarnação, tá? Nós formamos hoje a raça humana. Você é um representante da raça humana. Eu sou outro representante da raça humana. Então, é nesse parâmetro que nós estamos colocando. Não sei, acho que algum time está ganhando, aí o Corinthians. Agora parou. Isso aí são os reptilianos atacando a sua casa, hein? Pô, um bombardeio, eu nem percebi. É um ataque intergaláctico. Então, quando eu encontro uma estátua no Museu do Iraque, bate com tudo que o Witzel tinha me falado, né? Voltando à sua pergunta, então, assim, nós somos humanos, cara, nós estamos na Terra. Nós não somos azuis, você não tem juba, sabe, você não tem dente sabe, nós somos humanos. As nossas essências são de fora. Agora, a nossa raça foi cruzada lá atrás, com esses seres. E eles foram elaborando a coisa até chegar onde nós chegamos. Se você for pesquisar tipos humanos... Você diz fisicamente. Fisicamente, não é isso? Não, fisicamente, sim, corpo físico. Certo. Porque a terceira dimensão, para você habitar a terceira dimensão, você precisa ter um corpo como esse. Tá? Esse é o corpo melhor. E esses caras, eles são muito feios. Então essa era a primeira preocupação deles, cara. Era não deixar se mostrar como seres inteligentes, como seres vivos, enfim. Então, uma das saídas de sabotar esse planeta, de sabotar essa raça deixada pelos humanos, os grandiosos humanos que vieram aqui, foi fazer uma mudança genética, um aperfeiçoamento genético, criaram algumas bestas feras, isso é verdade, e também estão representadas em pequenas peças que estão distribuídas em museus do mundo inteiro, eu já pesquisei isso, e que representam, aquilo lá não é um ser humano, cara, aquilo lá é um ser humano disforme, sabe? Você vê coisas estranhas, mas que foram retratadas por esses artistas. Então não se iluda, não é à toa que nós temos essa dualidade, não é à toa que nós destruímos o próprio ser humano, o nosso comportamento
É claro que existem pessoas mais boas do que ruins, mas a terceira dimensão, infelizmente, está na mão desses seres. E nós fazemos parte dessa confusão, infelizmente. Perfeito, perfeito. Vamos voltar a falar dos reptilianos daqui a pouco, mas também vamos falar de coisas boas, né? Pessoal que é vamos reptiliano, lá. pessoal que é reptiliano aí de essência, me perdoe. Um beijo no coração penteado. Veja, o próprio Chico, ele deu uma resposta para alguém, não sei em que lugar que eu vi, onde ele falou assim, reptiliano não é nem bom e nem mal, é reptiliano. E essa afirmação, acho que define. Por quê? Porque é o que eu sempre falo, né? Você pode dar uma maçã para um tigre e o tigre pode, naquele dia, comer a maçã. Isso não quer dizer que ele vai deixar de ser carnívoro. E no outro dia você vai dar a maçã, ele come o seu braço. Então é mais ou menos assim que eu vejo a atitude reptiliana diante da humanidade. Perfeito. Vamos falar aqui um pouco sobre os uranianos, que é a sua origem, a sua bagagem, aonde você tem esse contato mais direto. Lembrando aqui, agradecer ao pessoal do MacTube Cósmico, agradecer o pessoal do Facebook, dos grupos do WhatsApp, dar um aviso para o pessoal que está acompanhando também, que me perguntou, Leandro, tá no grupo do WhatsApp do MacTube Cósmico. Galera, não existe mais o grupo MacTube Cósmico no WhatsApp, tá? Você quer entrar para acompanhar o meu trabalho, Hangout, entra no Facebook, Leandro MacTube Medeiros. Lá tem o grupo no Face chamado MacTube Cósmico. Entra no Facebook, você consegue acessar os trabalhos aqui do meu canal e as postagens que eu faço diariamente. Fábio, voltando, qual é a missão dos uranianos? O que eles passaram para você? Qual é a missão dos uranianos com a de Terra? Bom, falar dos uranianos é sempre uma alegria para mim, porque eu consigo sentir, mesmo estando encarnado aqui, a alegria e a amorosidade que esses seres têm, né? Então, assim, eu posso te falar, começar a tua resposta por um aspecto diferenciado. Existe um gerenciamento estelar na Terra. As pessoas mais céticas não acreditam nisso, né? Mas eu também não acredito em cético, então fica elas por elas. Agora, para você ter uma ideia, né? As perguntas, por que nada acontece na Terra? Por que dificilmente cai um monte de meteoro em outro lugar, num lugar próximo, não cai na Terra? Por que a Terra, de certa maneira, parece protegida? Se você olhar a nossa galáxia, você vai ver o tamanho da Terra, né? Nós estamos ali quase na periferia da galáxia. Só que são os antarianos, os andromedanos, são os arcturianos, felinos e uranianos que cuidam dessa proteção. Na verdade, os uranianos são os responsáveis pela nossa flora e fauna, vamos dizer assim, pela vida dos animais, das plantas, das florestas, do equilíbrio dos rios, lagos, mares e todo esse aspecto. Eles são responsáveis pela preservação, e quando eu falo preservação combater, de certa forma, os abusos, né, de forma material. Eu não sei exatamente como eles fazem isso, mas eu sei também que eles fazem a coisa de retirar
mudas, retirar animais para levar para as grandes naves, são grandes naves de quilômetros, tem nave de 300, 400 quilômetros, para você ter uma ideia, onde são criados biosistemas iguais aos da Terra, porque se algo acontecer, mais um dilúvio, né, ou mais um meteoro, que a Terra já foi destruída 4 vezes, nós vamos ter como trazer de volta para cá essas plantas, esses animais, todo o biossistema. Então, eles são responsáveis pela proteção do biossistema terrestre. E os outros não, né? O triplo A, antarianos, arcturianos, andromedanos e felinos é a turma da guerra. É a turma do embate mesmo, né? Do belicismo. Eles são bélicos. Por quê? Porque eles têm um compromisso com o todo, né? O todo é a maior energia que existe, coordena tudo e todos no universo. E é isso. Essa é uma parte dessa resposta. A outra parte, pra você ter uma ideia, né? Eu já estou no Conexão Urano 7, Portais. Foi o último livro dos uranianos que fala exatamente como funcionam todos os portais que estão sob a responsabilidade de alguns uranianos, né? Então, eles quiseram passar para nós essa mensagem através desse livro aqui, Conexão Urano 7, tá? Você tem o livro dos uranianos, cara, é o número 1, 2, 3 e 4. Aqui você tem mais de 700 perguntas respondidas por eles. Então, nesse trabalho dos livros, é necessário para quê? Para dar uma base nessa transição que nós estamos passando. Nós estamos começando lentamente a passar nesse processo de transição planetária. Conexão Urano 6 fala do quê? A nova consciência. Tá aqui, ó. Nova consciência, cara. É tudo que nós precisamos nesse momento. Sem a nova consciência, a gente não vai sair do lugar. E aí o todo vai usar das ferramentas que ele tem na mão. Porque ele não quer mais destruir a civilização que está aqui. Ele quer que essa civilização evolua, nem que seja no empurrão. Entendeu? São 7 bilhões, cara. Quase 8. E se a conscientização não acontecer nos próximos 50 anos ou 100 anos, não se sabe exatamente quanto tempo vai demorar, não se fala em datas, tudo vai começar a vir em pacotes de informação que vem pelo Sol. A energia solar atingindo todo mundo no plexo solar, forçando uma nova forma de consciência na Terra. Fábio, então, sim. Só para pegar o gancho, eles falaram alguma coisa, a data limite para você? Não, nunca falaram. Eu, particularmente, não trabalho com datas. O único livro que eu tenho que fala sobre datas é o livro 2049, onde eu falo de uma um provável caminho para a Terra. Na verdade, é como se fosse uma carta do futuro, né, onde eu fui lá no futuro e mandei para cá, que conta mais ou menos como é que ficou a coisa. E quanto à data limite, eu posso dar uma opinião pessoal, né? Eu acho que o Chico não foi... Chico Xavier não foi bem interpretado nessa questão. Eu acho que o Chico muitas vezes deixou de falar sobre esses seres, sobre coisas mais avançadas, ficou mais no espiritismo, que na minha visão é uma ciência muito avançada e que ficou com uma carona meio de religião, assim, eu acho que não precisava. E acho que ele deu a entender que se nós não fizermos a Terceira Guerra Mundial,
eu digo nós, os homens, né? Os homens da Terra, temos grande chance de mudar e iniciar um novo caminho. Então é isso que ele quis dizer. Não quer dizer que 2019 comece nada, né? Porque essa história de nave, de aparição, isso vem de muito longe, né? Agora, o que mais me importa, né? O que me importa é a evolução do homem, né? A mudança, sair desse paradigma draco-reptiliano que a gente vive, sair dessa dualidade, né? Deixar de ser um animal comedor de carne para ser um ser mais evoluído. É mais ou menos por aí. Eu não acho que 2020 vai acontecer algo, 2025, pode ser. Nós não sabemos. A visão que eu tenho, Leandro, é assim, eu sinto a humanidade como um garoto olhando o universo pela fechadura. Sabe? Ele vê só aquele pedacinho, né? Se tem, eu lembro de como criança, né? Por exemplo, se está olhando no quarto de uma moça se trocando, você não vai ver a moça toda, você vai ver um pedacinho da moça. Né? Mais ou menos isso. Então, assim, se você imaginar que por esse buraquinho você tá vendo o universo lá fora, está vendo 3, 4, 5 estrelas, é isso que nós estamos conseguindo ver. E aí, você que faz parte de um novo momento, você que é um cara mais jovem, tá começando, né? Começando a dar seus passos e trabalhando, se conscientizando. Uma coisa que eu diria a você e a todos os jovens que estão ouvindo a gente: parem de considerar que o universo deva ser olhado com olhos da Terra, que são coisas muito diferentes. Então nós não podemos olhar somente pelo buraco da fechadura e achar que nós estamos vendo tudo, tirar nossas conclusões a partir da dualidade terrestre, a partir da terceira dimensão. Então os livros que são feitos para trazer essas novas informações, para que as pessoas entendam como é o momento de mudar o olhar um pouco, né? E sair também desse, se não é isso, é aquilo, se não é aquilo, é isso. Hoje está muito polarizado tudo. Então, é um momento que vai passar, com certeza vai passar, nós vamos partir por uma coisa melhor. Agora, a juventude tem que estudar. Se não estudar, não vai chegar a lugar nenhum. Esses seres que eu vou citar agora, os uranianos, andromedanos, eu já ouvi falar de alguns ufólogos espiritualistas que fazem parte de um comando planetário que muitos chamam de comando Astar. Você tem alguma informação relacionada a eles estarem ligados a alguma confederação ou algum comando planetário onde eles trabalhem juntos como equipe, nesse especificamente chamado por muitos de comando Astar? Bom, eu, na minha opinião, Astar Sheran não é uma pessoa, e sim realmente um comando, né? Um comando onde pessoas... eu acho, não sei. Onde esses seres preocupados com a questão da Terra, e não só da Terra, mas da Via Láctea, da nossa galáxia. É isso que ninguém fala. A gente pensa, de novo eu falo, olha lá o olho pela fechadura. A gente só olha para a Terra. Olha para a galáxia. Cara. Não é porque nós não temos notícia do que acontece no quintal do vizinho que não esteja acontecendo. E, sabe, coisas podem estar acontecendo no quintal do vizinho, a gente acha que não, tá tudo bem. Chegar lá, o cara tá morto na boca do cachorro, né? Sabe essas coisas? Então,
Eu acho assim, eu não creio que exista esse ser chamado Astaxerã. Acho que é um comando, mas poderia chamar qualquer coisa também, né? Poderia ter um outro nome. Eles não deram esse nome para você. Não, eu acho que, olha, eu não lembro bem, mas em algum dos livros eles comentam que esse ser chamado Astaxerã não é o ser que eles conhecem, esse que envia a mensagem. Acho que a única coisa nesse trabalho todo aí que me falaram sobre isso foi isso. Não, Perfeito. eu nunca fui muito fã dessa história de Astaxerã, não. Eu corroboro com a sua forma de pensar. Para quem acompanha aqui meu canal, é até uma polêmica isso, porque amigos que já trouxe aqui no canal e falam que acreditam no ser Astar Sheran. E tudo que o Fábio falou, eu já disse para vocês. E um outro assunto que o Fábio já falou em um vídeo dele, que eu também já fiz não sei se a opinião é a mesma, é a respeito da Lua. O que você tem para passar sobre a Lua, Fábio? Aí nós vamos discordar. Mas é boa a pergunta porque eu vou falar de algumas coisas que andam acontecendo e que é um alerta, tá? Hoje nós temos uma produção cinematográfica muito forte, de ponta. Se você tem acesso ao Netflix, por exemplo, você vai ver filmes fantásticos, feitos com uma perfeição no campo da ficção científica, da espiritualidade. Então, eles estão passando muita informação. Tá? Eu percebo que muitos jovens estão indo pelo caminho mais fácil, que é buscar, através dos filmes, as referências para a sua vida pessoal. Isso está errado. Tudo bem que lá no meu tempo, quando eu fui ver os embalos de sábado à noite com o John Travolta, foi legal, porque eu saí do cinema dançando. Igual o John Travolta. Igual não, mas do jeito, assim. Então os jovens hoje estão fazendo a mesma coisa. Então é tudo Star Wars, aquela lua metálica. Aí o David Icke fala, a lua emite um raio, na verdade não é. E a minha opinião vem do ensinamento do Witzel nesse campo, né, do comandante Witzel. Entenda o seguinte, por que ele fala que a Lua é um planeta? A Lua, eu até anotei aqui que é muita informação, se me permite até ler, eu anotei Por alguma favor. coisinha aqui, olha. A Lua tem 60% da densidade da Terra, tá? Então, ela consegue ser maior que Plutão, que é um planeta. O diâmetro dela, cara, o diâmetro da Lua é 3,474,8 quilômetros. Plutão tem 2,374. Mercúrio, 4,879. Marte, 6,779. Então, ela não pode ser considerada simplesmente um satélite. Existe água na Lua. Foram encontradas geleiras na Lua. A composição química da Lua é semelhante à nossa, tirando o aspecto ferro. Na Terra tem muito ferro e lá praticamente não existe. Então, tirando esse aspecto físico, existem teorias muito antigas, do século XIX, século XVIII, falando que é uma das teorias, né, que houve um movimento de um meteoro que bateu contra a Terra, ela se dividiu de certa forma e formou esse apêndice. Então, o Witzel simplesmente está há 500 mil anos aqui na Terra. Ele nunca mais voltou para Urano. Então ele diz para a gente, tudo indica que a Terra
a Terra e a Lua são praticamente a mesma coisa. A Lua é um apêndice da Terra. Agora, com as ideias modernas que existem, né, teorias malucas como... Ah, Terra não, lá... plana. nem Terra plana, né? nem me fala disso. Nem me fala disso. Parece que quanto mais a gente anda para frente, pior fica, né? Eu não concordo que a Lua seja um objeto metálico artificial. Não concordo com isso. E não só não concordo, como tem um vídeo do Witzel falando claramente que isso não corresponde à verdade. E eles já falaram algo sobre Nibiru para você? Sim, sim. Teve um momento que estava uma pressão em cima desse assunto, né? Então, o Zacarias Chitzen lá, com as ideias dele, com a leitura, tudo, e vem o planeta, não é? Tá aí, né? Eu vi, eu vi. Tá faltando os meus... Mostrar o pessoal aqui. Tá faltando, eu vi. Tá faltando um livro dos felinos aí. Tá aqui embaixo, tem um monte aqui. Ah, é? É que tem. Bom, Mas pode beleza. continuar. Então, o que eles me explicaram é o seguinte, que esse Nibiru, o que ele é? Ele é vamos dizer assim, um planetoide, que viaja, ele é quase um meteorito, uma coisa assim, mas ele não é um meteorito, ele é um planetoide que viaja muito rápido e que ele apaga e acende, ele tem uma luminosidade, onde ele tem horas que ele é visto, tem horas que ele não é visto. E que não tem nada a ver, é aquela teoria do 3.600 anos, enfim. Eu acho que se a Terra é protegida do jeito que é... Ah, tá, eu recebi esse livrinho também há muitos anos atrás. Então, assim, que nós estamos expostos a perigos, estamos. É uma bolinha, no meio de um monte de bolinhas, pode acontecer alguma coisa. Agora, se não aconteceu nesse momento do ser humano na Terra, pode ser que aconteça a qualquer hora. Ninguém morre. Fábio, vamos entrar num assunto que eu também já abordei várias vezes e muito para algumas pessoas, né, polêmico, aonde eu mesmo sofri ataques por falar sobre origem cósmica. O que o Fábio tem a falar sobre origem cósmica? Bom, alguns anos atrás, quando eu fazia o programa Vozes do Universo em formato podcast, e eu apresento o programa há 7 anos, eu já percebia essa coisa da origem cósmica só ao conversar com as pessoas, né? Mas eu não tinha autorização dos uranianos e nem do todo para fazer o trabalho que eu faço hoje, que é um trabalho de captação da origem cósmica da pessoa ligada ao curso O Poder da Alma. Então, olhar para uma pessoa dentro dos métodos que eu uso, com o apoio da minha equipe extrafísica, nós chegamos nessa captação, entramos em contato com mensagem e tudo mais. Não é um processo mediúnico, é um processo de constatação, onde é possível, sim, trazer resultados positivos para essas pessoas. Só que, por que eu dou de graça, de presente para a pessoa? Porque a pessoa precisa entender o que isso significa na vida dela. Então ela precisa fazer o curso O Poder da Alma para ela entender o poder que a alma tem. A alma, nós chamamos de alma, pode chamar de essência, dentro da sua vida aqui na Terra. Aí sim,
eu vou respondendo aquela sua pergunta lá, mas então somos humanos reptilianos, aí sim a coisa muda, porque você vai entrar em contato com a sua essência. Só que nós estamos, Leandro, num mundo, num planeta egoplanetária. Quando nós sairmos do ego planetário e formos para só planetário, quando as nossas essências resolverem não, né? Quando a gente deixar, quando o nosso ego permitir, aí sim nós mudamos esse planeta e mudamos essa dimensão. Eu sempre costumo dizer que você sempre deve falar em dimensão e não em planeta. Esse também é um outro aprendizado que eu tive com eles. Que as dimensões é que determinam o que é cada planeta e cada ser que existe nesse planeta. Certo, perfeito, perfeito. Bem lúcido. Também que eu não sei se você já ouviu falar um curso Origem Cósmica. Mas o intuito, não sei se eu escolhi o nome errado, por colocar Origem Cósmica curso, é mais uma questão da pessoa preparar o seu eu, como você mesmo disse, que pode chamar de espírito, de parte de mônada. É justamente esse que eu estou criando para poder auxiliar. Também vai muito do que você falou, muitas pessoas que eu já consegui constatar a sua origem, um reptiliano ou um insetoide, a pessoa, não é possível, esse cara está errado, está inventando, coisa da cabeça dele. Eu pelo menos, eu sei o que você está falando, eu acredito que vocês também, que têm uma cabeça mais aberta e não enxergam somente com os olhos humanos, que a gente tem que olhar além do véu para poder entender muita coisa, não é concordar com tudo que nós passamos, sim, mas sim filtrar ações, assim, seletivo e tirar o bom daquilo que você acha que é bom, o negativo. Nós estamos aqui com 3 minutos de hangout. Fábio Del Santoro, escritor, publicitário, contatado dos uranianos e outras raças mais que estamos falando aqui. Fábio, eu vou perguntar para você algo relacionado sobre o motivo, se você acredita em abduções, e quais seriam das abduções? Qual seriam o quê? O motivo. Bom, me parece que a coisa das abduções, eu nunca gostei desse termo, porque abdução, para mim, é assim, algo que você não quer fazer, você é obrigado a fazer, você é levado à força. Isso me pareceu um pouco chato, sempre me pareceu um pouco violento demais, mas que, a meu ver, assim, sinto que isso aconteceu muito no século XX. E isso vem diminuindo gradativamente no século XXI. Eu entendo que muitas vezes os seres humanos são vítimas de testes, a mesma coisa que você fazer um exame de sangue, você vai fazer exames em aparelhos grandes, dependendo e tal, e que esses seres fizeram isso várias vezes com vários tipos humanos. Não me parece algo que a gente entenda com naturalidade, a abdução, né? Mas que elas existiram, sem dúvida nenhuma. E não me parece... Você saberia falar quais as raças que estão envolvidas? Não consegui te ouvir.
cortou muito. Sabe dizer quais as raças que estariam envolvidas na abdução? Sim, na Terra os Greys estão em primeiro lugar, né? É o que nós temos de relatos, principalmente vindo dos Estados Unidos. Acredito também que muitas pessoas foram capturadas por humanos da Terra também. Acho que as nações mais básicas, vamos dizer assim, mais próximas a nós, é que fazem esse tipo de coisa. Porque do outro lado, quando uma nação mais evoluída te leva para a nave deles, você chega lá e parece que você está na Disneylandia. Fala, pô, tô em casa, que legal, que gostoso tá aqui e tal. E com esses outros seres, não é isso que acontece, que a vibração não é boa, são seres muito frios. Não que os outros ETs benignos sejam muito quentes, não são. Mas pelo menos a vibração é diferente. Então, é uma questão. Olha, Leandro, eu aprendi muito cedo uma coisa. Na minha opinião, hoje, ufologia, como se fala no mundo, né? E eu não sou ufólogo, não quero ser ufólogo, não tenho nada a ver com a ufologia, apesar de trabalhar com assuntos coligados à questão extraterrestre e intraterrestre também. Eu acredito que seja, antes de qualquer coisa, um assunto militar, no que se refere à presença de seres materializados. Então, quando começa a aparecer nave física, o assunto é um assunto de segurança nacional. Por isso que as pessoas não falam sobre esse assunto, né? E mesmo as que falam, não falam. Contam aquilo que elas acham. Contam aquilo que querem falar. Porque tem compromissos, tem ameaças, a gente não sabe o que tem por trás de tudo isso. Agora, por tudo que eu aprendi nesses anos todos, eu sinto que existe aí uma turma diferenciada de seres, onde o aspecto da nave ou a consistência plasmática é muito mais importante, e até de total invisibilidade, seja muito mais importante do que essas naves de seres muito materiais, tão materiais quanto nós. Então, se eles são tão materiais quanto nós, eles estão na terceira dimensão. E se são seres de terceira dimensão, eu tenho um pouco de pé atrás com eles. Foi legal isso aí você falar, porque estava aqui na pauta, está aqui na pauta, falar sobre os intraterrenos. Tem alguma ligação? Existem seres intraterrenos? E uma outra pergunta para a comunidade passar sobre Greys. E qual é a índole dos Greys? A índole dos Greys. Tá. Intraterrenos e os Greys. Bom, o que eu sei sobre intraterrenos foi o que os uranianos me falaram. Eles falaram que a Terra não é oca, mas que a Terra possui bolsões suficientemente grandes para que seres evoluídos possam habitar o nosso planeta internamente. Então, não é que a Terra é totalmente oca, que está tudo lá, tudo oco com o mar, não. Existem bolsões, grandes setores. Nosso planeta é muito grande, né? Internamente, onde existe vida superior, né? A nossa aqui. E também, da mesma forma, existem seres dimensionais ali. Então, existem várias terras, né? E muitos seres intraterrestres fazem parte dessas dimensões paralelas à nossa. Agora, eu percebo também que existe uma tendência internacional
que eu já venho percebendo há muitos anos, mas agora está pegando mais fogo, agora, dizendo que não é mais ET, não é ET que a gente vê. O que a gente vê são seres intraterrestres que saem aí desses bolsões com suas naves superpoderosas e que trabalham na Terra passando por ETs. Eu acho essa teoria meio furada, eu vou dar meu peteleco na ufologia, e não pode falar muito, senão os caras te processam, né? Os caras são meio nervosos da ufologia tradicional. Então, o meu peteleco é o seguinte, né? Tem um livro aqui chamado Portais. Será que dá para entender, o pessoal da ufologia tradicional pode entender que esses portais dimensionais permitem que naves gigantescas de outros lugares possam ultrapassar as finas paredes da 3D, ou está difícil? Porque a argumentação deles é não, o cara saiu lá não sei da onde, há bilhões e bilhões e bilhões de quilômetros para vir aqui, e os céticos também falam isso. Então é um pouco de desconhecimento dessa área. Mas eu acho que, aproveitando o link, eu acho que nós estamos, se você me permite uma opinião sobre a ufologia atual, eu acho que Por favor. Você entrevistou tantas pessoas aí famosas, né, que fazem palestras, vão em congressos, produzem congressos, e são da mesma turminha e por aí vai. Eu acho que está havendo uma separação, né? E a separação de ideias está acontecendo por interesses puramente humanos, ego. Ao invés de todo mundo se juntar e fazer um movimento maior de verdade, não, fica todo mundo de cara feia, querendo defender o seu ponto de vista, quando provavelmente ninguém tem razão. Porque, de novo, eu vou usar a mesma imagem. É o garoto olhando o universo pelo buraco da fechadura. Então está havendo um pouquinho de falta de maturidade, tem muito ego, e acho que informações novas estão chegando a todo momento, e existe uma parcela de um time aí que só quer o mesmo, né? Aquele assunto militar. Ufologia é um assunto militar. Eu acho que o termo ufologia já tá errado, porque se for levar o termo a cabo, são muitas coisas que envolvem a ufologia. Agora, parece que existe uma tendência a ficar só na materialidade, na terceira dimensão. E eu acho que quando você fala de seres e naves, você não pode ficar só na terceira dimensão. E os Greys? Você vê que eu gosto tanto que esqueci, né, de falar. Olha, eu publiquei eu tenho o primeiro site do mundo sobre uranianos, foi eu que fiz aqui no Brasil. Em 2010 eu fiz um artigo falando assim, nem todo Grey é baixinho, nem todo baixinho é Grey e nem todo escamado é reptiliano. Por que eu disse isso naquela época? Porque existem depoimentos vindos de fora onde pessoas falam, eles pareciam aqueles Greys. Então, só porque é baixinho é Grey? Você entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Pode ser, e a minha opinião é essa, que muitas coisas são feitas por seres que não são Greys e parecem Greys. Agora, quanto aos Greys mesmos, a minha energia não bate com a deles. Uma vez fora do corpo, eu fui procurado por um Grey grande e eu fiquei um pouco assim, e ele queria que nós iniciássemos um trabalho, um livro, falando sobre eles. E eu não me simpatizei, não aceitei o trabalho.
Eu fiz várias perguntas a ele fora do corpo e as respostas não foram boas. Então, provavelmente esse ser vai procurar outra pessoa para fazer o tal do livro, entende? Mas eu não vou fazer. Então, acho que já responde muito sobre o assunto. Respondeu. Respondeu tudo. Respondeu com certeza. Respondeu. Provavelmente vão falar que eu sou homofóbico. Como é que é? Anti-gay, homofóbico, essas coisas. Hoje está meio assim, né? Está tudo polarizado, né? Você é contra os lagartos, contra os gays. Eu ia falar até aqui de política, mas eu acho melhor a gente não entrar no assunto, porque também... Não. Melhor não. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que é da Viviane, minha esposa. Ela pergunta se os anos que você cita, galáxia de Andrômeda ou da constelação de Andrômeda? A galáxia. A galáxia. E aí é importante citar que, como o próprio Kullix explica, existem vários tipos de andromedanos. Né? Então, ele é um humano andromedano, mas existem outros tipos de seres que são andromedanos, mas não são do viés humano, entende? Entendi. Esses portais que você falou, dimensionais, tem alguma ligação com esses dito aí 11, 13? Olha, uma vez houve esse questionamento no programa Vozes do Universo e o Witzel que respondeu. Uma bela mensagem, inclusive. Ele respondeu o seguinte: quando você vê no relógio 11, 11, 12, 12, 13, 13, a primeira coisa que você deve fazer é agradecer. Sabe por quê? Porque essa é uma forma que o todo está dizendo para você, é um sinal. Nós estamos te reconhecendo. Você faz parte do todo. Então a pessoa vê isso uma vez, duas vezes, 30 vezes, 50 vezes, não é comum. Então ele falou, não tem nada de ser portal, não é? Isso não tem nada a ver com portal. Isso é um sinal de que o todo está reconhecendo você, os teus valores, a tua essência e tudo mais. Então é uma boa, não é nada ruim, não. Voltando, Fábio, eu disse que nós íamos sobre os reptilianos. E essa dúvida... Claro. essa dúvida é minha. Isso tá. eu não tenho conhecimento mesmo de causa. Eu tenho uma dúvida em relação aos famosos Anunnakis serem os ditos reptilianos. Os Anunnakis não são reptilianos. Quem são os Anunnakis? O Witzel, inclusive, comentou algo sobre isso. Ele diz que eles não são reptilianos, mas que eles estavam na cena, né? E que muitas das tábuas que foram deixadas, aquelas tábuas que o Zacarias... Tábuas sumérias? As tábuas sumérias, muitas foram deixadas de forma errada, para que os reptilianos, para que eles, depois que fossem embora, os reptilianos não conseguissem transformar as ideias que existem ali em algo de proveito para eles, porque essa raça rouba tudo, de todo mundo. Né? Então, infelizmente, isso aconteceu, mas o Witzel foi categórico. Eles não eram reptilianos. Perfeito. Já agora, com uma mente, e sempre eu prometo os entrevistados da minha bancada que do canal Leandro Mactub não são esses de 2, 4 horas.
porque eu acho que é desnecessário. A pessoa fala muito e acaba que o público não consegue absorver a informação. Mas eu já estou chegando ao fim, não posso deixar passar, porque eu criei uma live prometendo dar uma pergunta de um seguidor, de um irmão, para o Fábio, e eu separei o Miguel, de Portugal, que é uma pergunta que não é difícil, mas é uma pergunta interessante, vou colocar dessa forma. Ele pergunta assim, um abraço para o Miguel. Fábio, como faço para entrar em contato? Cortou um pouquinho, é com um ser extraterrestre, é isso? Isso, como faço para entrar em contato com um extraterrestre? Bom, a primeira coisa é assim, estude. Primeira coisa é estudar. Segunda coisa, você tem que ter uma vibração muito boa. Tem que ser um ser bom, um ser que faça uma boa vibração, que tenha pensamentos elevados para atrair seres elevados. Eles não serão materiais, com certeza. Se você quer ter contato com seres de terceira dimensão, aí existe perigo, porque eles são materiais e você não sabe com quem você está lidando. Então, os jovens e as pessoas que estão entrando agora nesse grande conhecimento, né, que existe, elas têm muita pressa. Elas não querem entender os processos que podem te levar a ter um contato. Então, eu desejo que você não tenha esse contato antes que você estude, tenha muita sabedoria diante desse assunto, para que você não se precipite. E quando você estiver pronto, com certeza você vai ser procurado. Perfeitas palavras, Fábio. Nós estamos chegando aqui, você chegou, ou sabe, que no Hangout a gente chega na parte aqui do pinga-fogo. Eu vou falar uma frase ou um nome e você vai dar na lata o que você ou sobre o que eu vou falar. Tá. Conseguiu captar aí? Mais ou menos, vamos lá. Toma lá, dá cá. Vamos lá. Começou já? Não. Vamos lá, vai começar agora. Reptiliano. Reptiliano, você falou? Isso. Tô fora. Grey. Tô fora. Pizza ou costela? Pizza, sempre. Cerveja ou refrigerante? Cerveja ou o quê? Refrigerante. Cervejinha é bom de vez em quando. Vegetariano ou carnívoro? Às vezes uma coisa, às vezes outra, mas caminhando sempre mais para a coisa mais leve do que a coisa pesada. Um ídolo. Ídolo? Isso. De alguma área determinada ou só um? Fica a seu critério. Jesus Cristo. Eu ia perguntar sobre um avatar, mas eu acredito que seja Jesus também. Sem dúvida. Certo? Sem dúvida. Uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora. Estudem sempre. Não se deixem levar por imediatismos. Cuidado com essas coisas muito automatizadas. A nossa raça tem um diferencial, que é a compaixão, que é a energia do amor.
Nunca esqueçam da energia do amor. Sejam menos reptilianos, sejam mais humanos. Cada um de nós pode dosar isso dentro de si mesmo. Todas as respostas estão dentro de você. É um jargão, mas quanto mais eu estudo, mais eu entendo isso, principalmente para que vocês apliquem na vida de vocês algo novo. Não acreditem em nada que eu falei aqui. Não me sigam, eu não sou guru de nada, nem de ninguém, nunca serei. Eu apenas faço um trabalho de esclarecimento para dar um caminho, para dar uma ajuda. Eu não sou dono de nada, não sei de nada, e quanto mais eu estudo, eu sei que eu nada sei. Também é outro chavão, mas é muito bom. Então, é isso. Tá ótimo. Obrigado a todos, primeiramente ao todo, à Fonte Criador. Obrigado, Fábio. Obrigado aos espectadores. Conto com vocês no próximo Hangout, na semana que vem. Teve um imprevisto que seria a Kátia de Gaia, mas eu acredito que vai ser pelo Marcos Cabral. O Fábio, obrigado. Marcos Cabral é muito legal, vale a pena. Pessoa gente fina. Também. Muito, muito boa. Um abraço a todos. Obrigado, Fábio, e até o próximo Hangout, galera. Fica com Deus. Namastê.